2018. O arranjo experimental representado na figura a seguir possui uma fonte de tensão a 4 volts. Aqui, ó, esse desenho não está tradicional, mas você pode ver que tem um polo positivo, um polo negativo. No resto não tem nada que possa ser uma fonte, né? Porque uma fonte, um gerador tem que ter duas barras de tamanhos diferentes. Duas barras de tamanhos iguais significa capacitores. Portanto, a gente já sabe que aqui, ó, que estão os 4 volts. E eu tenho então a fonte de tensão igual a 4 volts e 3 capacitores, aqui, C1, C2, C3, com capacitância C1 de 2 microfarads, C2 4 microfarads e C3 6 microfarads. Lembrando que micro também é um prefixo de unidade de medida. Esse aqui representa o quê? 10 a menos 6. Você tem que saber. Tá? A capacitância equivalente, então vai ter que fazer a associação de capacitores. E as cargas armazenadas, isso aqui muita gente erra na hora de fazer separadamente, nos capacitores C1, C2 e C3 são respectivamente. Então ele quer a capacitância equivalente e depois ele quer a carga armazenada em cada capacitor, porque o capacitor faz isso, gente. O capacitor, você coloca uma tensão em volta dele e ele vai acumulando carga elétrica até o momento que ele entope, né, digamos assim, chega no seu limite, e aí ele para de acumular carga elétrica, tanto que nem passa mais corrente ali. Tá? Existe uma corrente enquanto os capacitores estão carregando, mas assim que eles estão carregados, ela deixa de existir. Beleza, agora então primeiro vamos lembrar aqui de associação de capacitores. Essa aula está bem completinha, hein? Só 3 exercícios, senão ficaria uma vida aqui nessa aula. De capacitores. O que eu tenho? Série paralelo. De novo, série paralelo. Série. O desenho esquemático seria o mesmo, né? Só que o mesmo não, né? Porque em vez de resistor eu vou desenhar capacitor. Aqui tem 1, 2, e aí vai. Tá? Até N capacitores. Então aqui digamos que é o C1, C2, C3, Cn. O que acontece aqui? Você tem que ver que a corrente não tem mais um fator tão relevante para a capacitância. Quando você liga, ela vai passando, mas ela vai passando por quê? Você pode ver que tem um espaço aqui, ó, por onde a corrente não passa. Não é que a corrente vem lá e, vamos pular de um para o outro, ei, pula. Não. O que acontece, se você imaginar que a corrente vem aqui, a corrente convencional, que é como se os prótons se movessem, né? Mas na verdade é os elétrons, corrente real, mas vamos trabalhar com convencional. Vamos imaginar um mundo em que os prótons é que se deslocam e não os elétrons, para poder entender melhor aqui. Então aqui acumularia essas cargas positivas que vão chegando aqui, elas vão expulsando as negativas daqui. Cadê? Não, desculpa. Elas vão expulsando as positivas daqui, e aqui fica excesso de negativa. Observe que vai dar um nó nas cabeças e aprendeu que é negativa que se move. Aqui eu estou tratando a corrente convencional, tá? Digamos que a corrente veio aqui, ó, quando o circuito foi ligado. E a corrente convencional que a gente desenha é como se os prótons se deslocassem. Então, eles acumulam aqui, expulsam os prótons que estavam aqui, aqui fica o excesso de elétrons, esses prótons vêm para cá. Então, tá vendo que não é a corrente que vem aqui, dá um pulinho para outra placa e continua o caminho. Dá um pulinho e continua o caminho, que eu acho que muita gente imagina isso no início. Não, ela para aqui nessa barreira, só que como ela acumula aqui, ela expulsa os dessa barreira, que vão para essa e param nessa barreira, e expulsam o que estão desse lado aqui, que vão e acumulam nessa barreira, nessa placa, né, do capacitor, que expulsam os prótons aqui e segue aqui os prótons, nesse mundo em que os prótons se mexem, né, corrente convencional, para lá. Até que eles estão carregados completamente, por isso que quando eles se carregam completamente, não há mais essa expulsão, não há essa que acumula expulsos de cá, não pode acontecer mais isso, chegam no limite, a corrente cessa, porque a corrente realmente ela não pula. Essa corrente só existe enquanto eles estão carregando. Mas o que é interessante aqui é perceber que aqui nessa associação, esse capacitor vai chegar no seu limite, que é, vamos chamar a carga acumulada, que é Q1. Aqui vale mais você pensar na carga em vez da corrente. Então, o que a gente fez na questão anterior de associação de resistores, que eu fiquei te dando o equivalente e te mostrando o que acontece com a corrente, o que acontece com a tensão, no capacitor eu vou te mostrar o que acontece com a tensão também, vou te mostrar o que acontece com a carga. Tá? Então aqui vai ter uma carga acumulada Q2, aqui uma carga acumulada Qn e assim vai. Primeiro, vamos falar da capacitância equivalente. É bem fácil lembrar o capacitor equivalente quando você já memorizou a resistência equivalente, porque é só inverter. A fórmula que você vai usar no capacitor em série é a da resistência equivalente em paralelo.
Então vão ser aqueles dois casos que eu ensinei na questão anterior. Quando eu tenho dois iguais, desculpa, quando eu tenho dois diferentes, calma, capacitor equivalente primeiro que eu vou mostrar. Então quando eu tenho dois diferentes, você faz produto sobre a soma, que é a regra da associação em paralelo de resistores, é a que você usa, é a mesma regra que você vai usar na associação em série de capacitores. Perceberam que eu me trocando as bolas? Então, o que você memorizou para resistor, você troca a regra de série para paralelo para usar capacitor. Então, se eu quero capacitor em série, qual era a mesma regra de resistor em paralelo? Produto sobre a soma. Então, você faz C1 vezes C2 dividido por C1 mais C2. Claro que se fossem todos em série iguaizinhos, com a mesma capacitância, é a mesma ideia de quando você tem vários resistores em paralelo com a mesma resistência. Você pega o valor de uma, digamos todas valem C, e divide pela quantidade. Tá? Agora, o que acontece com a tensão aqui? A tensão acontece a mesma coisa que acontece em série. Acontece a mesma coisa que acontece com o resistor. Cada capacitor desse está sob uma DDP. Digamos que a DDP do total aqui, ó, da associação como um todo, é U. Você vai poder dizer que U em volta do capacitor 1 mais U em volta do capacitor 2 mais, e assim vai até o U em volta do capacitor N, vai dar o U da associação como um todo. E a carga? A carga funciona no lugar da corrente. Então você pode falar que o Q1, que é a carga armazenada no capacitor 1, vai ser igual à carga armazenada no capacitor 2, que assim vai, ou não tem mais não, até vai ser todas iguais. Por quê? É exatamente a quantidade de prótons que chegam aqui que expulsa uma certa quantidade de prótons que estão aqui. Então, essa quantidade que armazenou aqui é exatamente a mesma que veio, que foi expulsa para cá. Então, cada próton expulsa um próton aqui. Então, a quantidade de prótons que vai acumular nessa carga é exatamente o que acumulou nessa, porque esses foram expulsos dessa placa e vieram para cá. Então, essa carga negativa aqui em excesso, essa quantidade de cargas negativas que está aqui em excesso, tem que ser exatamente igual a essa quantidade de prótons que vieram para cá, porque foi porque eles saíram que essa aqui ficou em excesso. Perceberam? Então, a carga armazenada, isso é muito difícil para muita gente ver, já percebi nos alunos, mas agora entenda e não esqueça mais, que quando eu tenho uma associação em série de capacitores, a carga armazenada em cada um deles é a mesma. Tá? Igual a Q, chama de Q, né? Igual a Qn, que vai ser igual a carga Q, que digamos que é a carga da associação. Se eu fosse fazer uma capacitância equivalente, esse capacitor equivalente teria essa carga, que é a carga de um deles, tá? Ele teria esse capacitor que eu tiraria todos e colocaria só um no lugar, ele teria a carga armazenada de apenas um desses capacitores aí. Pronto, agora em paralelo. Em paralelo, o desenho também é igual. O desenho esquemático, né? Seria algo assim. Aqui. Né? De novo, a corrente chega aqui e vai armazenando em cada um desses. Só que aqui não tem esse negócio da quantidade que chegou aqui é o que acumula, que é exatamente o que foi para o próximo, porque aqui a corrente segue para cá. Novamente, quando todos estão carregados, a corrente cessa de passar. Digamos que aqui tem uma capacitância C1, C2, esse aqui CN. Tá? Então, primeiro, o C equivalente em paralelo é a mesma regra da resistência equivalente em série, que é aquela mais fácil, é só somar C1 mais C2 até o CN. Tá? Já a carga acontece o que acontece com a corrente. A carga da associação como um todo, chamar de Q, digamos que tudo junto somado aqui deu Q, já falei somado. Digamos que a associação, se eu tirar todos os capacitores e colocar apenas um capacitor, ele vai ficar acumulado com uma carga Q, que equivale à soma das cargas dos capacitores, que nem a corrente. Né? A corrente total que chega ali é igual à soma das parciais, só que aqui é mais difícil de ver. Armazenada em cada um deles. E a tensão é igual, né? Igual a tensão. A corrente eu troco por carga e a tensão fica igual. Então vai ficar U1. A tensão é a mesma. Se eu pegar a tensão aqui da associação, todos estão sob a mesma tensão. O motivo é o mesmo dos resistores. Diferença potencial, esse potencial é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Esse potencial é igual a esse, que é igual a esse. Então a diferença entre os terminais de cada capacitor vai dar a mesma, a diferença de potencial. Igual a U N, que é igual a tensão total, que é U.
Pronto? Vamos agora aplicar. Primeiro, vamos achar a capacitância equivalente. Observe que a corrente, enquanto ela está circulando, que passa no C3, ela é a mesma que vem para essa associação em paralelo, porque aqui ela vai se dividir, né? Enquanto está carregando. Depois se reúne aqui novamente. Então, C1 e C2 estão em paralelo. E essa associação em paralelo está em série com o C3. Então, primeiro, eu vou fazer o C equivalente entre o 1 e o 2. Chama de C equivalente 1, que é uma parcial, que é a associação em paralelo de C1 com C2. Em paralelo é a regra da resistência equivalente em série, ou seja, é só somar C1 mais C2. Isso aí que eu chamei de 1 porque é um capacitor equivalente parcial. Eu estou substituindo apenas esses dois por um equivalente. Ainda não é o circuito como um todo, porque tem que incluir o C3. Não dá para fazer todos de vez, porque o C3 não está em série com o C1 apenas ou com o C2 apenas. Ele está em série com esse trecho de circuito, que por si só é uma associação em paralelo, entendeu? Então, primeiro eu tenho que fazer essa associação, que é tirar esses dois e trocar por um único, para que esse único, que é como se estivesse aqui, ó, trocasse eles por um único capacitor equivalente, aí você vai ver que está em série com o C3. Outra coisa, pode ver que ele não está numa linha horizontal que nem eu desenhei na associação, mas você pode ver que a corrente que passa pelo C3 é a mesma que vai passar, entre aspas, pelo C2, ou pelo C equivalente aqui. E assim você percebe que a associação está em série, mesmo que o desenho não esteja linear. Você vê pela corrente. Então, quanto que é o C1? 2 microfarads. Vou colocar só 2, deixar em microfarads por enquanto. Porque o C2 também está 4 microfarads. Então, o C equivalente parcial, que é 1, dá 6 microfarads. Guarda. Agora, ele, que é essa associação C12, que é como se fosse esse aqui, ó, 6 microfarads, está em série com um de C3, que vale quanto? Aqui, 6 microfarads. Então, agora eu tenho que fazer o C equivalente do circuito como um todo, que eu vou pegar agora aquela associação que deu um de 6 e associar. Então, eu vou ter associado todos os capacitores, vou chamar só de C equivalente, então, que já é o total. E ele está em série, um de 6 com um de 6. Aí você lembra, a associação em série de capacitor é a regra da associação de paralelo de resistor, que eu já memorizei. Quando está em paralelo todos iguais, basta eu pegar o valor de um deles e dividir pela quantidade. E aqui são iguais, ó, 6 e 6. Então, eu vou pegar o 6 e dividir pela quantos eles têm. São 2, né, que estão em paralelo, série, perdão. 2. Então vai dar 3. 3 o quê? Microfarads, porque eu estou usando tudo em microfarads. Você podia trocar para farad e fazer 10 a menos 6? Pode. Vai cortando, vai acabar dando o mesmo resultado. Você vai ficar um 10 a menos 6 aqui também. Tá? Aqui não vai ter, 2 é a quantidade, né? Aqui ficaria 6 vezes 10 a menos 6. Vai ficar 3 vezes 10 a menos 6. Então deixa microfarad por enquanto. Fica mais fácil. Pronto, achei o C equivalente, que é a primeira coisa que ele fala, capacitância equivalente. Então, você já elimina o primeiro valor aqui, ó, pode ver que os outros estão microcoulombs, que é carga armazenada. Coulomb é carga. Aqui é Faraday, que é a unidade do SI de capacitância. Então, o primeiro valor tem que ser 3. Isso já elimina a alternativa B, a C e a D. Ou é A ou é E. Vai depender do capacitância, da carga armazenada em cada um deles. Tá? Aí, o que você sabe? Primeira coisa, a gente não sabe quanto é o... faltou falar uma coisa. A capacitância, esqueci de colocar lá. Como que a gente calcula a capacitância? Ou a fórmula da capacitância te dá... Uma das fórmulas da capacitância que cai mais te diz a capacitância em função da carga armazenada e da tensão em volta do capacitor. Então, vou colocar essa fórmula aqui, que não cabe mais ali na parte de cima. Então, a capacitância é a carga armazenada naquele capacitor dividido pela tensão em volta dele. Você pode extrair dessa equação que a carga armazenada vai ser a capacitância vezes a tensão em volta daquele capacitor. Observe que não adianta eu fazer para a capacitância equivalente aqui, porque eu quero a carga armazenada em cada um deles. Tá? Então faz mais sentido eu fazer já o parcial. Mas como, professor? Olha só. Eu sei que a tensão do circuito como um todo é 4 volts. Então, se eu pegar aqui, ó, esse aqui de 6 microfarads, está associado em série com aquela associação que também deu 6 microfarads. A tensão no tudo aqui é 4 volts, que é a tensão do gerador, que está fornecendo para o circuito inteiro. Tá? Então, eu sei que a tensão em volta desse primeiro aqui mais a tensão em volta desse segundo, seria o 1 e o 2. Digamos que aqui é o 1
E aqui é U2. Se bem que a corrente, eu desenhei errado, né? Aí eu desenhei a corrente, o positivo tá ali, ó. Pera aí, gente. Deixa eu até, antes que alguém me xingue aqui. Dá na mesma, né? Mas o polo positivo tá aqui. Então a corrente convencional, aquela que eu tinha desenhado, era real. Ela vem por aqui, aí divide aqui e se junta aqui de novo, né? Enquanto tem corrente. Depois cessa. Tá, voltando. Então ele passa aqui, ó, primeiro nessa associação, digamos que é esse aqui, de 6 microfarads, que eu substituí por um só, e depois passa pelo C3. Então aqui é o C3, e aqui seria vou chamar de C12, que é o que eu substituí pela associação em paralelo aqui, do C1 e do C2, é o C12. Então eu sei que o U12, que seria o U aqui em volta do C12, mais o U em volta do C3 tem que dar 4. Só que como eles têm a mesma capacitância, acontece que a tensão vai ficar igual para os dois. Tá? Por quê? Quando eu te mostrei que a associação em série, eu tenho os Q são iguais, né? Então aqui o Q do 1, 2 tem que ser igual ao Q armazenado em 3. Concorda comigo? Q12 é igual ao Q armazenado em 3. Só que eu acabei de mostrar para vocês que Q é igual a C vezes U. Então o C12 vezes o U12 é igual ao C3 vezes o U3. Tá? Como o C12 e o C3 são iguais, 6 microfarads, você chega à conclusão que a tensão em volta do 12 tem que ser a mesma tensão do U3. Mas espera aí, se a soma tem que dar 4 e eles têm que ter o mesmo valor, de cabeça, né? O U em torno de cada trecho aqui é de 2 volts. Portanto, eu já posso dizer que a tensão em volta do 3 é 2 volts. Ah, professor, sempre que se tiver uma associação em série de capacitores e cada um deles forem iguais, a U vai ser dividida igualmente? Sim. Da mesma forma, quando tem uma associação em paralelo de resistores e todos são iguais, a corrente se divide igualmente entre eles? Sim. Então, aqui eu já sei que são 2 volts em volta desse aqui. E como eles estão em paralelo, C1 e C2, eu posso dizer que em volta do C1 e em volta do C2, 2 volts também, porque ficou 2 volts para a associação. Mas quando estão em paralelo, 2 volts. Então todos estão sob uma DDP de 2 volts. Agora ficou fácil. Vamos achar a carga armazenada em C1 primeiro, vou chamar de Q1. Q1 é C1 vezes U1. Quanto que é C1? Agora eu vou tirar o microfarad para ficar claro. Quem já está acostumado a fazer conta, não precisa nem transformar, já sabe que vai dar em microcoulombs. Mas para quem não está acostumado ainda, eu vou deixar mais didático. C1, 2 microfarads, então é 2 vezes 10 a menos 6 farads, vezes 1, que é 2. Todos os U são 2, né? Acabei de mostrar. Portanto, o Q1 vai dar 4. Sabe que o 10 a menos 6 eu não mexo, né? Ele fica lá, ele não altera em nada. Então ele continua 10 a menos 6 ali. Só que agora é coulombs. E como 10 a menos 6 eu posso trocar por micro, o Q1 então é 4 microcoulombs. Para caber aqui direitinho, eu não vou mais explicar, eu não vou fazer mais essa passagem transformando em 10 a menos 6 para depois voltar para micro. Eu acabei de mostrar que se você substituir o micro por 10 a menos 6, você acaba sendo obrigada no final a transformar ele em micro novamente, porque ele fica lá e não se mexe, porque o U é um valor inteiro, né? Então você não vai mudar nessa potência de 10. Então eu já vou escrever sem o 10 a menos 6, vou escrever só os valores inteiros e já vai dar, em vez de coulomb, como eu estou fazendo em microfarad vezes volts, vai dar microcoulomb, beleza? A demonstração meio que está aqui, ó. Se bem que aqui eu já tenho a resposta. Ó, o C1 é o primeiro, é o que a carga armazenada em C1, Q1 tem que ser o primeiro logo depois do 3. Aqui está 4 microfarads, aqui está 2. Então aqui já está eliminada, você ficaria só com a alternativa A. Tá? Mas por didática, vamos fazer os outros dois. Ó, Q2 vai ser o C2, que é quanto? 4, vou colocar só 4. Vezes a DDP que todos é 2. Então vai dar 8. 8 microcoulombs, que é microfarad vezes volt. E o Q3, quanto que é? 6 microfarads vezes o U, que é 2. Vai dar 12 microcoulombs. Olha a pressa aqui. Então vai ter que ser 4, 8 e 12. 4, 8 e 12, como esperado. Letra A de amor.